Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aí iniciando mais um mês de junho, e ainda estamos continuando com as atividades de forma remota, à distância, né? E vamos nos adaptando. Quem sabe em breve a gente retorna de forma presencial, né? Bom, antes de estar iniciando a aula deste vídeo, gostaria de pedir para vocês que ali no Google Sala, quando vocês cadastram as atividades e anexam lá, e enviam, gostaria que vocês colocassem lá o feedback, tá? Da atividade, se vocês gostaram, de como tem sido esses dias aí, nesses meses praticamente de atividades. Eu sei que tem sido bastante exaustivo para alguns por conta que tem que ficar fazendo as atividades tanto do Patrulheiros quanto as atividades também de faculdade, que sejam da escola, mas é a forma que a gente teve aí de tentar adaptar. Mas eu gostaria de que vocês passassem o feedback. Isso é algo pessoal, é eu que estou pedindo, tá? A associação não pediu, mas eu gostaria de estar recebendo de vocês o feedback ali da própria aula, quando vocês enviam, anexam as aulas, coloquem ali como tem sido, vocês gostaram daquela aula, teve entendimento e tudo mais, ok? Porque isso daí também a gente está levando em consideração e passando ali para a coordenação, ok? Bom, vou estar aí então iniciando a aula de hoje. Bom, a disciplina desta aula, desta videoaula, equivale a técnicas administrativas e o tema dessa semana é clima organizacional. Bom, o ambiente interno das organizações possui uma atmosfera psicológica singular, chamada clima organizacional. Chiavenato fornece-nos uma definição bem clara sobre isso. Clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização. Constitui a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. Então, o clima organizacional, ele nada mais é do que um indicador de grau de satisfação dos membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos ali vivenciados dentro da organização, seja as políticas de RH, que ali é constituída, modelo de gestão, a missão da empresa, a valorização profissional e identificação do funcionário com a empresa. E o clima organizacional é como os funcionários percebem a empresa em que trabalham. É um conjunto de sensações e pensamentos que são comuns entre a maioria dos funcionários e influenciam diretamente na motivação e satisfação em trabalhar em determinado local, tanto positiva como negativamente, né? Bom, um exemplo muito interessante eu coloquei aqui de inovação em termos de cultura e clima organizacional, como na aula anterior nós vimos sobre cultura organizacional. E a cultura, ela está ligada também ao clima organizacional. Por exemplo, né, nós temos aqui a empresa Google, né? Ela é uma ferramenta, né, de busca na internet, mas também essa empresa ela é uma evidência, né? Ela é muito conhecida por ter uma cultura diferente das outras empresas. Eu até coloquei uma charge aqui de forma sarcástica, né? Poderia citar os valores básicos da cultura organizacional da sua empresa, os de ontem e os de hoje, né? Como a gente viu ali no cultura organizacional, a cultura ela está em constante mudança, dependendo de como a empresa ela quer implantar aquilo. De repente, haja a necessidade da empresa implantar uma cultura diferenciada que ela estava levando há tempos atrás, então ela pode adotar regras e missões diferentes, né? E a Google, a empresa Google, ela é uma referência nisso, né? Olha que interessante. Para que os funcionários consigam criar e inovar, é necessário um ambiente descontraído, em que eles se sintam instigados e à vontade. Portanto, o ambiente ela deve ser igualmente inovador. Então, como a empresa Google é um ambiente diferenciado por ser um ambiente descontraído,
Então, eles acabaram mudando a cultura da empresa por conta do próprio clima, né? Por aquele ambiente ter que ser um ambiente descontraído, então a própria empresa mudou a cultura organizacional dela. Por exemplo, aqui, né, os funcionários do Google podem dedicar 20% da carga de trabalho ou um dia por semana a projetos pessoais. E nos escritórios, mesas de ping-pong, videogames, puffs e redes de descanso dividem espaço com mesas, cadeiras e computadores. Então, é uma empresa muito diferenciada, né? Comparadas demais, né? Tem até um filme, é uma indicação de um filme que eu quero passar para vocês, que eu coloquei aqui, ele chama Os Estagiários. E ele fala bastante sobre isso mesmo, como é ali a empresa Google, a forma deles trabalhar. É um filme comédia, mas é bacana aí para vocês entenderem, né, como que é o comportamento ali daquela empresa. E de fato, gente, como ali é visto aqui, quando a empresa ela é uma empresa diferenciada, trabalha com criação, trabalha com um marketing diferenciado, acaba se mudando a cultura daquela empresa. E aí os membros também são diferenciados, né? Muitas das vezes, né, quando no Patrulheiros entram em determinada empresa, a gente sempre indica, quando vocês for fazer entrevista, né, fazer uma entrevista, para não ir com piercing, tanto que na associação não pode, é proibido, né? Cabelo tem que ser amarrado, se tiver um cabelo longo e tal. Para meninos tem toda uma regra, corte e tudo mais. A gente indica a forma assim meio que padrão, para não sair ali do exagero, né? Mas só que determinadas empresas, quando você entra lá, você vê funcionários, que funcionários podem usar isso, piercing, pode usar um cabelo diferenciado. Isso daí vai da cultura da organização. Aí quando você estiver ali inserido, você pode estar perguntando lá para eles, né? Ó, posso fazer isso e aquilo, tem problema? Eles vão estar informando, né? Isso depende da cultura ali que eles adotaram ali na organização. Mas também tem que parar para também pensar, né? Porque às vezes, vamos supor, vou mudar o meu jeito de vestir, totalmente diferente, que não tem problema, né? Mas aí a empresa super entende sobre isso. Mas ali na Associação de Patrulheiros, né, na organização, a gente já adota uma regra diferente do trabalho. Então, de repente, lá no trabalho, tudo bem usar um piercing no nariz, vamos supor. E lá na associação, não. Então, aí vocês têm que saber balancear. Mas por que eu quis entrar nesse mérito? Para a gente compreender que a cultura da organização, ela está ligada, muitas vezes, ao clima que está ali, né? E o que ela foi feita. A empresa Google é uma empresa muito diferenciada por ela ser um ambiente descontraído, né? Então, por isso que eles têm algumas regras diferentes das demais. Bom, e a quem compete avaliar o clima da organização? Bom, aqui, né? Há duas formas de avaliação do clima organizacional e dois níveis de responsabilidade na sua avaliação. Primeiro, tem a avaliação setorial, que é ouvir individualmente os membros da equipe e é de responsabilidade de cada setor. E também, segundo, tem a avaliação corporativa ou institucional, que é avaliar o clima da organização, que é responsabilidade do RH, e compete a ele ouvir coletivamente os colaboradores, podendo também ter ajuda da área de serviço social e até mesmo de uma consultoria externa. Então, essa avaliação setorial, ela é uma avaliação individual, né? E já a avaliação corporativa é a avaliação coletiva, que é feita pelo RH da empresa. Agora, a setorial é feita pelo próprio gestor ali do seu setor. O clima organizacional e seu impacto sobre a qualidade dos serviços. Para o funcionário prestar um bom serviço, é preciso que ele saiba aquele serviço, como fazer, que ele possa fazer aquilo que ele queira fazer, né? Saber fazer é uma questão de conhecimento, habilidades ou atitudes, logo uma questão de treinamento. Então, a gente procura saber fazer aquele serviço conforme a gente vai treinando, conforme a gente vai desenvolvendo as habilidades ali do nosso setor. Então, a gente vai saber fazer.
Poder fazer é uma questão de dispor a poder usar os recursos necessários. Então, para você fazer determinado serviço, você precisa de recursos X. Pode ser recursos que a empresa ela tem para oferecer, ou pode ser recursos que você mesmo pode estar colocando ali, né, um recurso comum, vamos supor, a sua empresa ela não pede para que você faça um diário de bordo do que você vai fazer, das coisas lá, ou algum outro tipo de conhecimento que você queira agregar para poder facilitar o seu serviço, né? Então, você dispor de usar os recursos para aprimorar o seu trabalho. E querer fazer também. É uma questão voluntária, que depende da satisfação das pessoas quando realizam o seu trabalho. Logo, está associado ao clima organizacional. Então, você saber fazer o seu trabalho, você poder fazer ele, que é você ter as ferramentas para fazer, você querer fazer, isso tudo faz parte do clima organizacional. Às vezes o clima ali na empresa, ele acaba sendo distorcido por nós mesmos, colaboradores, por conta que a gente não gosta de fazer determinado trabalho. Então, nossa, não detesto fazer determinado trabalho. Então, a gente faz com uma qualidade ruim, de má fé, né? Então, o clima não depende necessariamente só da empresa, né? A empresa, ela tem que dar condições, sim, para o funcionário desenvolver um trabalho com qualidade. Mas nós também temos que ter um pulso firme e dar o nosso melhor. Mesmo que aquele trabalho, de repente, seja algo muito que não é nossa cara, que não é aquilo que eu quero para o meu futuro, mas é um trabalho que você tem que desempenhar ali. Então, você tem que desempenhar com a melhor qualidade, a melhor forma que você pode fazer. Então, o clima organizacional, ele não depende só da empresa, mas com certeza dos colaboradores. Coloquei uma charge aqui, né, de um líder falando aqui, quem quer mudança? Todos querem mudança, mas quem quer mudar? Né? Às vezes a gente exigimos tanto uma mudança, o clima da minha empresa, o clima ali naquele local é ruim por conta que não muda determinadas coisas. Mas você muda primeiro, né? Nós precisamos mudar o nosso ambiente. O ambiente é feito de pessoas e o ambiente só vai mudar a partir do momento em que nós mudamos, né? Então, nós temos que estar disposto a ter mudanças, a fazer mudanças para que o clima seja um clima saudável ali dentro da instituição. A atividade acerca dessa aula, gente, é a seguinte. A pesquisa de clima organizacional é importantíssima para a empresa aumentar sua qualidade e reconhecimento no mercado, e também para o funcionário desenvolver um plano de carreira. Então, nós vimos aí que, de fato, o clima organizacional ele é muito importante para a empresa, tanto para reconhecimento ali no mercado de trabalho, tanto também como funcionário, porque o funcionário é que vai levar o nome da empresa, né? Então, se o funcionário falar bem dela, se o funcionário ele vender, né, aquela empresa em que ele trabalha de forma positiva, ela vai ser reconhecida. E assim também, se ela der um ambiente confortável para o funcionário, vai gerar um clima muito bom para ele, que ele vai se sentir satisfeito de trabalhar ali. Bom, a seguir, responda 2 perguntas que geralmente são aplicadas em questionário de pesquisa sobre o clima organizacional. Eu selecionei 2 perguntas, né? São um questionário, inúmeras perguntas que tem ali dentro. Mas eu selecionei 2, né? E eu gostaria que vocês estivessem respondendo aí. Você conhece quais são as oportunidades de crescimento dentro da sua empresa? Então, eu sei que tem alguns jovens que ainda não teve oportunidade nem de estar trabalhando dentro da empresa ainda, né? Por conta que parou aí, né? Essa quarentena fez com que todos fossem suspensos aí das aulas presenciais da empresa lá, né? Das atividades da empresa. Então, alguns que estavam no 10 dias nem teve a oportunidade de estar ali inseridos no setor. Mas mesmo assim, dá para vocês responder. De repente, você não presenciou ali no setor, né, como que é, mas só que você conhece sobre a empresa. Por exemplo, na aula passada, que nós vimos lá sobre cultura organizacional, pedi para que vocês vissem lá missão, visão, valores da empresa. Então, vocês dão ali aquela averiguada sobre como que é a minha empresa, o que ela trabalha e tudo mais. Então, vocês vão ter uma ideia de quais são as oportunidades de crescimento ali dentro. Às vezes você conhece um colega seu que já trabalha ali dentro. Então, aí você vai ter que aí estar fazendo essa atividade em forma de suposição, podemos dizer assim, né?
E então, a primeira pergunta é se você conhece quais são as oportunidades de crescimento dentro da empresa, e quais são elas, se você conhece quais são elas. Isso daí é tudo na base da pesquisa também. Se vocês entrarem ali no site, procurar saber, de repente tem oportunidade de crescimento, né, ali, um plano de carreira. Então, você pode estar citando. Se você não conhece, tudo bem, você não precisa citar necessariamente, mas você fala aí da importância, né? Quais são as oportunidades de crescimento dentro da empresa e qual a importância que ela tem. Não deixa a pergunta em branco. Eu percebi que tem algumas atividades que alguns deixam em branco, não tenho resposta para isso. Não tem como eu validar, tá? Uma atividade assim completa. A empresa tem metas alinhadas aos seus objetivos? Então, aí você vai estar respondendo também. A empresa que você trabalha tem metas alinhadas aí aos seus objetivos? Vocês entraram ali como um aprendiz, primeiro emprego, mas vocês vêem uma oportunidade ali, uma meta que concilia com o seu futuro, de repente uma faculdade, você vai entrar num curso técnico que dá para você aplicar ali dentro da empresa, né? Tem metas alinhadas aos seus objetivos, né? Eu acredito que mesmo, vamos supor, nossa, eu quero ser advogado, trabalhar em direito. Então, não tem nada a ver com empresa, mas mesmo assim, ali dentro da empresa, tem como você desenvolver o seu trabalho ali, né? Então, responda aí, mesmo que você também não tenha, né, metas alinhadas. Então, aí você comenta aí qual a sua meta. Qual a sua meta, então? O que você pretende nesse momento, você está inserido ali naquela empresa, você pretende fazer, por enquanto, o quê? O que você pretende estar desenvolvendo? Se ali não é o seu futuro, né? Porque é o início de tudo, né? Ali. Mas não é o seu futuro, você não quer trabalhar necessariamente por ali, os setores que tem ali não condiz ao que você quer, mas você cita aí o que seria então, o que a empresa nesse momento está desenvolvendo em você para que no futuro você conquiste o que você quer, ok? Então é isso, gente, referente à atividade dessa aula sobre o tema aí, clima organizacional. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, então, lá no Google Sala de Aula, e nós podemos estar conversando e tirando possíveis dúvidas. Até a próxima, e nos vemos aí na próxima aula.